Ultimamente, inúmeros acontecimentos têm causado apreensão na humanidade, que tem ficado perplexa diante de vários acontecimentos, no mínimo assustadores. Para os cristãos, as coisas que têm acontecido em nosso tempo é o cumprimento de profecias bíblicas, sendo assim, sinais bíblicos que apontam para o iminente fim deste mundo. Recentemente, o ano de 2019 foi marcado por tragédias que abalaram fortemente o Brasil. Em Brumadinho, Minas Gerais, uma barragem de mineração se rompe já no primeiro mês do ano de 2019, no dia 25 de janeiro, sendo uma das maiores tragédias registradas no Brasil e uma das maiores do mundo até aquele momento, resultando em muitos mortos, feridos e enorme destruição. No início do mês seguinte, dia 8 de fevereiro, um incêndio em um centro de treinamento de futebol no Rio de Janeiro tira precocemente a vida de 10 adolescentes de maneira chocante, gerando grande comoção. No mês de março, mais um fato chocante, intitulado Massacre em Suzano, causa perplexidade, pois, em São Paulo, 2 jovens invadem uma escola, matam 8 pessoas e, em seguida, tiram também a própria vida. Estes foram alguns acontecimentos apenas do início do ano de 2019 que trouxeram um sentimento, no mínimo, intrigante às pessoas, na qual muitos manifestavam tristemente o desejo, ainda no início, de que o ano de 2019 acabasse logo. No entanto, o referido ano seguiu normalmente, trazendo ainda outros acontecimentos chocantes. Na expectativa de que o ano seguinte fosse melhor que 2019, o ano de 2020 inicia, já no primeiro mês, janeiro, com uma forte ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã, causando já apreensão em todos. Ainda durante a tensão entre Estados Unidos e Irã, um avião ucraniano vai ao chão em território iraniano, deixando vários mortos. Estendia-se ainda em janeiro um incêndio aterrorizante na Austrália, que havia se iniciado ainda no ano de 2019 e continuava a causar estragos e apreensão. Em meio ao cenário de caos, incertezas e grande desejo de que, em 2020, não se repetisse nada parecido com 2019, ainda em janeiro, surgem as primeiras notícias de que um vírus se originava na China e começava a se alastrar rapidamente pelo mundo. Dentro de pouco tempo, o mundo todo estava envolvido pela terrível pandemia, que chegou ceifando vidas, causando pavor, destruindo a economia, superlotando os hospitais, enchendo os cemitérios, acabando com empresas, deixando pessoas desempregadas, impondo obrigações, restrições, medo, pânico a todos, seja rico ou pobre, no mundo inteiro. Ainda em janeiro, vários outros acontecimentos, como, por exemplo, inundação na Indonésia, terremoto na Turquia, terremoto no Caribe, fortes chuvas em Minas Gerais, se somaram ao cenário de caos que demonstrava que 2020 seria pior que 2019. Seguiram-se os meses de fevereiro, março, abril, dentro de um caos mundial jamais imaginado, com mortes, medo, um cenário catastrófico. No mês de maio, nos Estados Unidos, um policial branco tira a vida de um negro
demonstrando que, mesmo em meio a tudo isso, era assim possível que muitas pessoas não houvessem mudado, mas continuavam orgulhosas, intolerantes, desprezando qualquer possível sinal bíblico. Esta morte gerou grandes manifestações, inclusive com mais provas da ausência de mudança nas pessoas. Cenário pior que esse era difícil imaginar, mas o que já estava ruim era alimentado por mais acontecimentos terríveis que iam se somando, pois, no mês de junho, metade do ano de 2020, um terremoto atinge o México. De repente, surge a notícia de que uma nuvem de gafanhotos circulava pelo mundo, causando também apreensão. E ainda em junho, o sul do Brasil é surpreendido por um ciclone-bomba que causou grande destruição e mortes. O caos prossegue mês a mês, e em agosto, uma forte explosão no Líbano causa várias mortes, somando-se às notícias estarrecedoras. No mês de setembro, estende-se o cenário de caos, somado por fortes incêndios, causando grandes destruições, além de estranhos e assustadores tremores de terra no Brasil. O mês de outubro se inicia com um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia sobre uma onda de calor acima do normal, capaz de provocar até a morte. Isto é apenas um resumo de alguns acontecimentos marcantes que se deram recentemente até aqui. Uns acreditam que é a Bíblia se cumprindo, e tais sinais bíblicos são prenúncios da iminente vinda de Jesus para retirar os salvos deste mundo, e também da aproximação do governo da besta, descrito pela Bíblia, onde o governante chamado de Anticristo, que será um homem que receberá poder diretamente do próprio Satanás e que irá ter controle mundial, imporá suas obrigações a todas as pessoas, perseguirá, matará, cometerá as mais terríveis atrocidades em um período que a Bíblia diz que será de grande tribulação, como nunca houve na terra, superando, portanto, qualquer acontecimento que tenha trazido os piores sofrimentos à humanidade, como, por exemplo, as piores guerras, as piores pandemias, as piores catástrofes já ocorridas. Em contrapartida, outras pessoas não acreditam na Bíblia e, diante do cenário da Terra, buscam na ciência, na lógica, as mais diversas explicações para tais acontecimentos. No entanto, mesmo diante das mais diversas explicações trazidas pela ciência com relação a muitos acontecimentos que formam esse cenário, ainda assim, muitas pessoas, mesmo não acreditando na Bíblia, acabam tendo a sensação de que pode existir algo a mais, algo além e diferente das explicações científicas, que por vezes não demonstram segurança, o que leva as pessoas a desconfiarem que até mesmo a ciência está sendo tomada de surpresa. Resta a estas pessoas a expectativa de que a ciência lhes dê segurança, demonstrando o controle e passando assim segurança a todos.